Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em Romanos capítulo 9, estudando todo o livro de Paulo aos Romanos. Romanos 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já estamos agora na jornada do capítulo 9. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar coisas preciosas através do 9º capítulo da Epístola Paulina aos Romanos, tá bom? Sempre lembrando que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é inerrante, é infalível, é toda suficiente para mim e para você. Ela é a bússola do crente, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a nossa regra de fé e de conduta. Através da palavra de Deus somos regenerados. Mediante a operação do seu Espírito Santo, nascemos de novo, nascemos para Deus. Então abra o seu coração e deixa Deus falar com você nessa manhã preciosa. É o que nós desejamos no nosso coração. Não esqueça de dar um joinha, dar um like, apertar no hype aqui, seguir o nosso canal. Se você ainda não é nosso assinante no YouTube, assina aqui no YouTube para que você tenha conteúdos exclusivos, né? Aulas de teologia, material diverso, profundo, de maturidade, de crescimento, teologia sistemática, liderança, vida espiritual, vários materiais ali exclusivos para quem é assinante do nosso YouTube PR Giovanni, tá bom? Que a graça e a paz de Deus venha sobre todos nós. Então vamos lá, Romanos capítulo 9, a partir do primeiro versículo, Paulo diz o seguinte, cheio do Espírito Santo: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? E a resposta é: de modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois que jamais resistiu à sua vontade? Que és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, amada que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo.
porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, que decorre da fé, e Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. 33 versículos, Romanos capítulo 9. Que lições preciosas podemos tirar de Romanos capítulo 9? O título da nossa ministração hoje é Soberania de Deus e a Esperança do Pecador. Soberania de Deus e esperança do pecador. Então, chegamos a um dos capítulos aqui mais profundos e desafiadores, ao mesmo tempo mais consoladores de toda a Bíblia Sagrada. Romanos 9. O apóstolo Paulo, após declarar de forma gloriosa que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Romanos 8:39, agora ele abre o seu coração com uma dor quase insuportável. Ele começa com uma declaração solene. Digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Eu tenho grande tristeza, incessante angústia no coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Romanos 9, de 1 a 3. Então, Paulo aqui não está fazendo uma transição seca, ele está mostrando a urgência da salvação. A mesma doutrina sólida que o encheu de alegria no capítulo 8, agora enche de angústia o coração de Paulo pelo seu povo, pela sua etnia. Antes de falar sobre a soberania de Deus, Paulo nos mostra o coração de um pastor. A verdadeira doutrina não endurece o coração, ela o torna mais sensível, mais compassivo. Primeiro destaque, a primeira lição, o primeiro princípio é o problema. Qual era o problema aqui de Israel? E nós vamos ver que é a rejeição de Israel. Dos versículos 1 a 5, Paulo aqui enumera as grandezas de Israel. A adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas e o maior de todos os privilégios, o próprio Cristo, segundo a carne, ou seja, por descendência natural, física, vindo dos judeus. Mas apesar de todos esses privilégios, a nação como um todo havia rejeitado o Messias, Jesus de Nazaré. Isso levanta uma questão teológica profunda e ao mesmo tempo perturbadora. As promessas de Deus falharam? É a pergunta que surge. E a resposta é: se Deus escolheu Israel, mas Israel rejeitou o Cristo de Deus, será que isso significa que o plano de Deus fracassou? E a outra pergunta que surge é: a incredulidade humana pode anular a fidelidade de Deus? E a resposta de Paulo é um sonoro de maneira nenhuma no versículo 6. É aqui que Paulo nos leva ao coração do capítulo, a doutrina da soberania de Deus na salvação. Segundo pontinho que nós aprendemos é o princípio, que é a eleição soberana de Deus, dos versículos 6 a 13. Paulo argumenta que a palavra de Deus não falhou, porque a eleição de Deus nunca foi baseada numa descendência física ou em obras humanas, mas sempre na soberania, na misericórdia e na compaixão do próprio Deus, segundo a sua vontade. Nem todos os de Israel são de fato Israel de Deus, que é o que diz o versículo 6. Há um Israel dentro de Israel. O Israel físico são os descendentes de Abraão. E o Israel espiritual são os eleitos de Deus, ou seja, aqueles que responderam o chamamento espiritual de Deus. Depois ele fala dos filhos de Abraão. Nem Ismael, que era um filho da carne, nem os filhos de Quetura foram os escolhidos como herdeiros da promessa, mas apenas Isaque. Versículos 7 a 9. Os filhos de Isaque, Jacó e Esaú, eram gêmeos, nascidos dos mesmos pais, no mesmo momento.
Ainda no ventre, antes de fazerem qualquer bem ou mal, Deus disse: o mais velho servirá ao mais novo. Por que falou isso? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição divina, prevalecesse, não por causa das obras, mas por aquele que a chama. Sempre lembrando aqui a onisciência de Deus. Deus tem o conhecimento pleno de todas as coisas. Então, é interessante que esse é um ponto crucial. A eleição divina não é baseada em pré-conhecimento ou méritos, mas na graça soberana de Deus. Foi uma escolha gratuita e eterna. O propósito de Deus é incondicional à nossa vontade. E isso nos humilha, mostrando que a salvação começa em Deus e não em nós. Terceiro pontinho, a pergunta que nós temos que responder. Deus é injusto? Está nos versículos 14 a 18, e a objeção natural surge. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto, no versículo 14? Se Deus escolhe um e rejeita outro, isso não é injustiça? E a resposta de Paulo é novamente forte: de maneira nenhuma. Ele então cita duas passagens no Êxodo. Êxodo 33, 19, quando Deus diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A misericórdia é um ato soberano de Deus. Ninguém a merece. Se Deus fosse apenas justo, todos seríamos condenados. A eleição é um ato de misericórdia, não de injustiça. A injustiça só existiria se Deus negasse a alguém o que merece. Mas a salvação não é sobre merecimento, é sobre a graça divina derramada sobre aqueles que decidem voluntariamente escolher o chamamento de Deus, que é a vida eterna e a salvação. Êxodo 9, 19 menciona outro exemplo, Faraó, porque a Escritura diz a Faraó: eu o levantarei exatamente com esse propósito, mostrar em você, ou seja, em Faraó, o meu poder, para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Deus não criou Faraó para pecar. Faraó já era um pecador. Mas Deus, em sua soberania, endureceu o coração de Faraó, está na Bíblia isso, que já era endurecido pelo pecado, usando até a rebeldia humana para cumprir seus propósitos eternos e redentores. É interessante que Deus não é o autor do pecado, mas é soberano, é muito maior do que qualquer pecado, é soberano sobre ele. Ele usa até a resistência dos ímpios para a glória do seu nome e o avanço do seu reino, porque ele é maior do que qualquer pecado, falha humana ou iniquidade. Em quarto lugar, a réplica humana. Por que Deus ainda nos culpa? Dos versículos 19 a 29. E o argumento humano aqui se intensifica. Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade, no versículo 19. Se Deus é soberano ao ponto de endurecer, como é que podemos ser responsáveis? E a resposta de Paulo é uma das mais solenes da Escritura. Ele não entra em um debate filosófico, mas nos coloca no nosso lugar. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? No versículo 20 ele menciona isso. Ou seja, o oleiro, que é Deus, tem direito sobre o barro, que somos nós. Do mesmo barro ele pode fazer um vaso para a honra, misericórdia, e outro para a desonra, justiça. Versículos 20 a 21. O ponto aqui não é que Deus crie pessoas para destruí-la, mas que ele tem o direito de exercer misericórdia com alguns e deixar outros escolherem as consequências das suas próprias escolhas equivocadas, do seu pecado, da sua injustiça. Tudo isso para manifestar a riqueza da sua graça e da sua glória, no versículo 23. Paulo então mostra que Deus suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição, para tornar então a riqueza da sua glória aos vasos de misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória dele, nos versículos 22 a 23. E quem são esses vasos de misericórdia? Não apenas judeus, mas também eu e você, gentios. Versículos 24 e 26, o profeta Oséias é citado para mostrar que Deus chamará seu povo, mesmo entre aqueles que não eram povo, não eram judeus de descendência, de nascimento físico. E Isaías é citado para mostrar que um remanescente de Israel será salvo, no 27 a 29. Ou seja, a eleição garante que o povo de Deus sempre existirá, seja vindo de Israel ou seja vindo
dos gentios. Por livre escolha e vontade, por decidirem responder ao chamamento de salvação de Deus, começando a obra em Deus, e é claro, o homem respondendo a esse chamamento de salvação, de vida eterna que Jesus Cristo oferece. Amém? E o quinto e último ponto é a conclusão, o caminho da fé. Dos versículos 30 a 33. Então, qual é a conclusão prática disso? Os gentios que não buscavam a justiça pela lei, alcançaram a justiça que vem da fé. Israel, que buscava uma justiça baseada na lei, não a alcançou. Por quê? Porque a buscava pelas obras e não pela fé. É o que diz os versículos 30 a 32. Ou seja, eles tropeçaram na pedra de tropeço, que é o próprio Jesus Cristo, no versículo 33. A salvação não é conquistada por mérito, mas recebida por fé. Fé na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. A soberania de Deus na eleição não anula a responsabilidade humana de crer, de se entregar, de se render à obra vicária, substitutiva de Jesus de Nazaré, confiar, crer, colocar a nossa fé. Então, pelo contrário, ela estabelece o único fundamento pela qual é possível a salvação e a vida eterna, que é a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso alcançada através da fé. Então, a aplicação prática, de tudo isso que nós falamos é que, em primeiro lugar, adoração e não discussão. Adore a Deus e não fique discutindo sobre isso. O propósito de Romanos 9 não é gerar debates teológicos acalorados, divisões dentro da igreja entre arminianos, entre calvinistas, mas levar-nos à adoração a Deus, ao entender que a nossa salvação é uma obra soberana que começa em Deus, da graça de Deus, o nosso coração se enche de adoração, de gratidão. Foi Ele quem nos amou primeiro, para depois nós amarmos a Ele como resposta ao seu amor. Segundo lugar, seja humilde e não orgulhoso. Seja humilde e não orgulhoso. A doutrina da eleição, ela é humilhante. Ela destrói qualquer vestígio de orgulho religioso ou espiritual. Não nos escolheu porque éramos melhores, mas porque Ele é gracioso, compassivo, misericordioso. Esse é o nosso Senhor. Terceiro lugar, nos traz segurança e não medo. Seja seguro em Deus e não tenha medo. Se a salvação depende do Deus soberano e fiel, a nossa segurança está firmada nele e não na nossa frágil emoções, sentimentos, seja o que for a nossa mente. Como diz no capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus. E em quarto lugar, evangelize sempre, não seja passivo. A angústia de Paulo por Israel nos mostra que a soberania de Deus é o maior incentivo para a evangelização, porque sabemos que Deus tem um povo eleito. Pregamos com confiança, certos de que a palavra dele não voltará vazia. Somos instrumentos para chamar os vasos de misericórdia que ele preparou desde antes da fundação do mundo. E em quinto lugar, submeta-se a Deus, não seja rebelde. Diante dos mistérios que não compreendemos, é claro, plenamente, aprendemos a confiar no caráter de Deus. Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é sábio. Nosso lugar é de submissão e confiança total e plena, e não de questionamento arrogante diante do Senhor. Então, concluindo tudo isso que nós falamos, Romanos 9, não é um labirinto filosófico, mas é um farol da graça de Deus. Ele nos ensina que a salvação, do início ao fim, tem uma ação de Deus, uma obra do Senhor, a ação do Espírito Santo. A pergunta não é por que Deus não escolheu a todos, mas por que Deus, em sua graça, me escolheu? Essa é a pergunta. Por que Deus, em sua graça, te escolheu, me escolheu? Então a resposta nos leva de volta à cruz de Cristo, aos pés da cruz. A eleição soberana de Deus não é um decreto frio e distante. Ela foi concretizada na história quando Deus não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós. A pedra de tropeço, para alguns, é a pedra fundamental de salvação para todos aqueles que creem
nele, em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, portanto, hoje, se você crê em Jesus, agradeça a Jesus pela sua obra maravilhosa na cruz. Você é um vaso de misericórdia, preparado por Deus para a glória de Deus. Se você ainda não crê a mensagem de Jesus para você é: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O convite do Evangelho é sincero, é universal. Deus ama a todos e não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da sua graça, a plena salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não resista à sua vontade. A vontade de Deus é salvar a todos. Esse é o desejo de Deus. Então venha a Cristo, o único que pode lhe dar descanso. Que Deus nos conceda um coração que compreenda a sua soberania, que descanse na sua graça e que se compadeça de um mundo que precisa conhecer o seu amor. Em o nome de Jesus, amém e amém. Quero mandar um abraço para a Franciele Satinho, o Abel Lima, meu cunhado querido, Patrícia Genoveia, doutora Stephanie Reisto, a Daiane Dalsazo, que estão aqui também online conosco. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, apertar no botãozinho do like, para que a gente possa crescer no YouTube cada dia mais. Aqui no link de descrição tem todas as informações da igreja, os dias de culto, os horários da igreja, as informações das nossas mídias sociais, as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, querido. Continue engajado conosco, vista a camisa desse ministério conosco. Você pode se engajar conosco nessa obra linda que Deus está fazendo. E não se esqueça, no próximo domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós teremos o apóstolo Cristiano Moreira, que vai estar falando sobre oração, intercessão, mordomia cristã. É um homem de Deus, um profeta de Deus, um apóstolo extraordinário de Deus, já fundou mais de 6 igrejas ali no Mato Grosso. É uma bênção, cuida de pastores, vai estar conosco domingo de manhã, às 9 horas, e domingo à noite, às 19 horas, Dr. Camargo, 4555, Zona 2, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Vem estar conosco e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, o que Deus ministrou ao seu coração, de qual cidade, qual é o seu nome, o que você achou e o que Deus falou com você. E se você tiver qualquer pedido de oração também, coloca aqui nos comentários abaixo. Vamos com certeza orar pela sua vida e pela sua necessidade, tá bom? Que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus, queremos encerrar orando pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, encerramos esse lindo capítulo que fala sobre a soberania de Deus e a esperança do pecador que se arrepende, que se humilha, que se lança aos pés da cruz, aos pés do Deus gracioso, amoroso, misericordioso, que enviou a pedra angular, Jesus de Nazaré, para que ele se tornasse o fundamento, base e, ó Deus, o alicerce da nossa vida. Senhor, possamos sempre responder ao teu comando, ao teu chamado, às tuas ordens, aos teus mandamentos. Dá-nos um coração submisso, obediente, um coração, ó Deus, que deseja a salvação, a vida eterna, que reconhece a tua justificação, a tua graça e que recebe pela fé, não por méritos, não por obras, não por religiosidade, mas pela fé tudo aquilo que o Senhor quer derramar abundantemente sobre nós. Abençoe cada um daqueles que estão nos assistindo, sejam salvos, sejam restaurados, sejam libertos, sejam curados, sejam tocados pelo teu poder, sejam prósperos, sejam abençoados, sejam como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, que dão fruto ao seu tempo, cujas folhas não murcham, e tudo que venham a fazer possam prosperar no Senhor. Senhor, é o que nós te pedimos. Salva pessoas, liberta os cativos, cura os enfermos, levanta aquele que está caído. Pai, salva os perdidos. Nós te pedimos isso de todo o coração. Derrama do teu Espírito Santo sobre todo aquele que tem fome e sede da justiça, do reino de Deus. É o que nós te pedimos, Pai, de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para o Alex Fermunhos também. Deus os abençoe, um ótimo dia na presença do Senhor.